Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, hoje abordando as runas. Você já ouviu falar das runas, com certeza. De onde elas vêm? Elas são um oráculo ou num caminho espiritual? Com certeza, hoje será um programa de descoberta para todos nós, porque temos uma vez mais conosco aqui o nosso querido amigo xamã Lobo Cinzento, José Benito Leonardi, que tem um trabalho maravilhoso. Ele já participa do nosso programa desde o começo, há 6 anos ele vem fazendo participações e esclarecendo sobre o verdadeiro xamanismo. E como ele também é especializado em runas, surgiu a ideia de a gente fazer esse programa para aclarar um pouquinho mais esse assunto fascinante. Tudo bem com você, Lobo? Tudo bem, Jamil, tudo ótimo comigo. Maravilha. Então vamos falar de runas, né? Vamos. Uma das coisas, por exemplo, que é muito comum, por exemplo, assim, o que são runas? Uma vez que tem se fala muitas coisas, né, que é um oráculo, que são letras, que é um alfabeto mágico, que é um alfabeto dos vikings. Na verdade é assim, as runas, elas surgiram, nós temos duas visões dela, que é a histórica, e a mitológica, digamos, da cultura dos povos, por exemplo, da tradição nórdica. Quando a gente diz tradição nórdica, a gente não está dizendo só tradição de vikings. A tradição nórdica, ela inclui, por exemplo, a Alemanha, os países da Escandinávia, da Holanda, por exemplo, os países bálticos, ilhas como a Islândia, Ilhas Faroe. Então, tudo isso está dentro desse corpo de tradição nórdica. Legal. E as runas, originalmente, elas sempre foram um alfabeto de expressão da espiritualidade dessas culturas. Isso muda completamente, né? Porque eu tinha Muda totalmente. E runas era tipo búzios, tipo tarô, não. Tem essa função oracular. Exatamente, tanto que originalmente ela era utilizada como oráculo somente em algumas poucas situações. Na maioria das vezes, as runas eram utilizadas porque, como cada uma delas, ela é considerada que ela é uma manifestação da espiritualidade viva na natureza. Tanto que, por exemplo, em qualquer país que você tiver, seja Brasil, América do Sul, América do Norte, Europa, você pode encontrar em alguns galhos de algumas árvores, algumas runas nascendo ali. Vai pegar um galho que tem o formato da runa Algis, que é essa runa aqui, ó. Você vai ver um galho, eu mesmo tenho um aqui, tá? Um galho com o formato da runa Algis, assim como muitos outros, em pedras também. Por quê? Como é uma manifestação da espiritualidade da natureza, tanto faz que país é. Esse é um outro ponto importante, que para jogar runas ou mexer com runas, você tem que ser alemão ou escandinavo. Não, de jeito nenhum. Ou seguidor da tradição viking. Ou um seguidor da tradição viking. Não, nada mais longe da verdade do que isso. Por quê? Como ela é uma forma de manifestação da espiritualidade viva da natureza, ela está em todos os lugares do mundo. Entendeu? Olha só. Algumas culturas se deram conta disso. Outras não, por questões culturais, hábitos religiosos de cada povo, né, não pararam para olhar essas coisas. Na tradição, por exemplo, da cultura nórdica, por exemplo, que nem se fala muito, runas são vikings? Não. As runas, os vikings tornaram-se, como diz assim, portadores das runas, porque como foi a partir do século VIII até o século XI, eles navegavam muito e estavam levando a cultura e os hábitos dele para vários países que eles invadiam, eles chegavam lá com as runas. Então todo mundo passou a achar que a runa era viking, mas não era. Eles usavam gravado nos barcos, nos escudos e nas armas, justamente por essa atividade espiritual e energética que a runa tem. Isso que eu queria te perguntar, Lobo. É fantástico isso, nós vamos entrar nisso. Mas antes a questão, o nome runas, primeiro, né? O que significa? Sim. E segundo, esses símbolos, eles são um alfabeto, então? Eles, de certa forma, assim, vamos assim, runa, na verdade, no nosso idioma, seria algo como mistério, ou um mistério sussurrado, um sussurro. Por quê? Porque originalmente o aprendizado das runas era ensinado diretamente da boca do mestre para o ouvido do discípulo. Era um sussurro, era uma fala.
Então era um mistério. Por quê? Porque cada runa, ela faz parte daquilo que a gente conhece como teia cósmica, a grande teia do destino. Então, a primeira vez que as runas foram vistas, digamos assim, que Odin, como é dito que Odin trouxe para o mundo, foi ele num rito de passagem totalmente xamânico, como se fosse um rito de morte e renascimento, que ele ficou pendurado 9 dias e 9 noites. Isso é simbólico, evidentemente. Ele teve essa visão. As runas foram mostradas através da teia do destino, a teia cósmica para ele. Tá? Então, as runas, antes de qualquer coisa, tornou-se um alfabeto, como a nossa sociedade vê hoje, porque as pessoas pegaram cada símbolo rúnico e associaram a uma letra do alfabeto romano. Ah, olha aí. Entendeu? Mas originalmente ela não tem nada a ver com isso. Originalmente ela não tem nada a ver com isso. Ela não era nem usada para escrita. A partir dali de alguns períodos de tempo, que algumas sociedades e algumas culturas começaram a tentar utilizar as runas para uma forma de expressão verbal dos idiomas deles. Proto-germânico, né? Aí os proto-escandinavos e povos assim. Em algumas culturas. Mas originalmente, por exemplo, isso que a gente está falando é centenas, milhares de anos, né? Então as runas, por exemplo... Você estava me falando, Lobo, que as runas, elas também, aonde os símbolos são gravados, tem uma significação, né? Você falou que tradicionalmente seria em madeira, mas pode ser em pedra, como é que é isso? Sim. As runas, por exemplo, tradicionalmente elas têm que ser gravadas em objetos que têm conexão com a vida ou que já tiveram em algum momento. Por exemplo, madeiras de árvores, de preferência árvores que dão flores ou frutos, tá? De preferência, mas não exclusivamente. Pedras, metais, ossos, entendeu? Por quê? Porque para cada uma dessas gravações, dependendo do conjunto de runas e da palavra que fosse criada com ela, ela tinha um efeito. Por exemplo, quando era utilizado em ossos, geralmente era para cura. Olha só. Entendeu? Na madeira também. Por exemplo, na madeira, em folhas de determinadas árvores, eram feitos determinados preparados, porque a runa era gravada e depois o mago ou a maga rúnica, ele pronunciava o Galdrar, que é o nome, ele é a invocação do nome energético, da energia da runa. Ele está ativando, através da vibração da voz, a energia da runa. Nossa, isso, olha, Lobo, não adianta, cada vez que você vem aqui é uma aula sensacional de cultura, inclusive, e eu tô pasmo aqui. Agora, o conhecimento que nós temos hoje das runas é o mesmo que os antigos tinham? Isso veio intacto? Como é que é isso? Veja bem, hoje a maioria das pessoas, como quase tudo na nossa sociedade, muita coisa se tornou de uso público. Sim. As pessoas acessaram livros e coisas. O grande problema é a interpretação que cada um faz das coisas, entendeu? Porque existem muitos autores diferentes, como a gente sabe em qualquer literatura, com leituras superficiais das coisas. E tem gente que faz curso de qualquer jeito, de qualquer maneira, e depois se acha um runemal, um mestre de runas. Não é assim, porque o trabalho com as runas é de base, as iniciações antigas feitas de base do xamanismo e da magia rúnica das tradições nórdicas. Porque o trabalho antigo feito com runas era feito com magos ou xamãs, sejam homens ou mulheres. Olha. Entendeu? Não era de uso da população no geral, não era qualquer pessoa que chegava ali e tinha runas, não. Por exemplo, tanto que nas comunidades deles antigas, mas jamais entrando para o período do cristianismo do século VIII para frente, o que acontecia? Quem é que podia usar a runa como uma forma de comunicação dos deuses? Ou o mago, ou o sacerdote, digamos, ou o xamã da comunidade, se fosse uma coisa utilizada para o bem de toda a comunidade, ou o pai da família, se fosse num rito pessoal dentro de uma necessidade que a família tivesse. Só que, o que acontecia? Esse pai de família, ele tinha um conhecimento limitado do uso das runas, porque ele não era um iniciado, então ele aprendia umas coisas básicas dentro daquilo que era necessário para manter a estabilidade da família e da vida dele. Coisas mais aprofundadas teria que ser o xamã ou o mago, né? Ou seja ele homem ou mulher,
Também tinha sacerdotisas do Sager, que é uma forma de xamanismo das tradições da Escandinávia e tradições nórdicas, que trabalhavam com as runas também. Porque a tradição espiritual nórdica, ela é grande. Então ela tem, por exemplo, o xamã, tem o mago, tinha algumas classes sacerdotais, porque algumas culturas de alguns povos tinham um tipo de uma religião mais primitiva, entendeu? Com cultos a determinadas divindades, e tinha os praticantes de Sager. O praticante de Sager, ele predominantemente era mulheres, mas também existiam alguns homens. Por quê? Porque o xamanismo da Alemanha e países escandinavos, ele não é o xamanismo curandeiro do índio norte-americano e do sul-americano. Ele é o xamanismo guerreiro. Então, por exemplo, o que eles dividiam? Era dividido assim, o Sager, que era aquelas jornadas visionárias para entrar na outra realidade, mexer na malha e na teia cósmica, seja para curar, digamos, a grosso modo, para curar ou para matar, porque era o que era feito naquelas épocas, era feito por mulheres. E às vezes alguns homens. Mas o principal é que os homens tinham um tipo de xamanismo que era um xamanismo de metamorfose. Eles aprendiam a entrar em sintonia e criar uma fusão com o espírito animal totêmico deles, e eles projetavam o duplo na forma do animal. Que fantástico! Tanto que eles ficavam, às vezes, em transe, deitado num lugar, e aquele animal no campo de batalha, enfrentando outras forças que tinham lá. Mas isso é possível, então, Lobo? Isso não é figurado, Sim. não é alegórico? Não. Precisa de um treinamento muito eficiente, mas é totalmente possível. Que nem pessoas que, às vezes, fazem projeção astral, projeção do duplo. Que nem, às vezes, tem pessoas que, às vezes, assim, o cara tá num lugar e as pessoas viram ele em outro lugar também. Então, é mais ou menos a mesma coisa, só que lá a finalidade do treinamento deles, que era treinamento que levava anos, era para o uso em batalha. Por exemplo, eles iam enfrentar um exército inimigo, o primeiro combate era feito dessa maneira, para criar medo, pavor e desestabilizar o inimigo. Olha, Lobo, eu estou, assim, boquiaberto com todo esse conhecimento que você está trazendo. Veja, pessoal, é o que eu falo, Lobo, né? Outro dia eu passei na frente de uma loja aí no centro, estava ali um saquinho com as pedrinhas, leia runas, aprenda a ler, e um caderninho pequenininho. Quer dizer, a coisa que, na verdade, muito profunda, muito mais sagrada, muito mais, né? Sim, infinitamente. Por exemplo, alguns ensinamentos da tradição nórdica diz que você jamais pode traçar uma runa se você não souber traçar. Você jamais pode pronunciar ou ativar ou usar uma runa se você não conhecer quem ela é e o que você está querendo com ela. Porque, inclusive, até para você jogar runas, você ser até para você ter uma ideia, o jogo de runa como oráculo é totalmente diferente de tarô e outros sistemas. Por exemplo, o pessoal geralmente usa tarô, no geral, cartas ciganas e outros baralhos, para adivinhar futuro. Sim. As runas não. As runas são única e exclusivamente utilizadas como um oráculo de orientação. Que coisa. Por exemplo, é totalmente diferente. Eu não vou jogar para dizer o teu futuro. Você vai me fazer uma pergunta específica sobre uma situação e eu vou jogar a runa para ver que resposta é enviada pelos poderes. Por exemplo, você chega para mim, eu vou criar um novo programa ou eu vou fazer uma nova sociedade com fulano de tal. Aí eu gostaria de saber se criar esse novo programa é oportuno nesse momento. Nós jogamos. Vamos ver o que as runas dizem. Se é oportuno para esse momento ou não. Mas nunca é jogado para eu vou ser rico no futuro, eu vou casar com fulano, tem um homem, uma mulher na minha vida, eu não sei o que. Não. Por quê? Porque a tradição nórdica, ela parte do princípio seguinte, que você colhe do futuro o que você plantar hoje. Com certeza. Se você plantar uma laranja, você vai colher uma laranja. Não adianta você plantar uma laranjeira e querer comer uma pera depois da manhã. É verdade. Então a tradição nórdica é muito específica, não existe adivinhação do futuro, porque o futuro é você que vai criar, através da semente que você vai plantar e das suas atitudes. E Lobo, como é que você recebeu essa tradição das runas? Com quem você aprendeu? Porque o meu avô, que era xamã, do qual inclusive eu herdei esse nome de Lobo Cinzento, ele jogava runas. Quando eu era bem pequeno, quando eu era criança, às vezes que eu fiquei na casa dele, ele me levou algumas vezes na natureza, porque ele morava num sítio
que era dele, na cidade de São Leopoldo, que é a região metropolitana de Porto Alegre. E ele me mostrou nas árvores, na época acho que eu tinha 6 anos para 7 anos, ele me mostrava nas árvores os formatos das runas. Foi ali que eu aprendi com ele, que você encontra muitas vezes nos galhos, até no desenho da casca, em alguns galhos, você vê as runas naturalmente, no formato delas. Que coisa. E ele começou a me explicar muitas coisas sobre isso, entendeu? Sobre as runas, uma por uma, porque o ensinamento disso aqui, você tem que criar afinidade com ela. A runa, você não adianta a pessoa comprar uma coisa assim, eu vou comprar e vou comprar um livrinho para aprender a jogar. Não é assim que funciona. A runa, como ela é um símbolo energético vivo, você precisa criar com o tempo uma ligação com isso. A runa vai falar com você. Então eu comecei com ele lá, com essas runas aqui, ó, deixa eu te mostrar. Ó, essas runas aqui, quando eu era criança, foram as runas que eu conheço, que eu comecei com ele, ó. Ok. Nós temos aqui Algis, aqui nós temos Ferro, nós temos Urus, e aqui nós temos Tiwas. Tiwas é a runa ligada à Estrela do Norte, é ligada àquilo que a gente diria uma vitória justa. Você não pode querer uma vitória que não seja justa na tua vida. Urus é ligada à energia vital e à força do Auroch, que era um tipo de touro selvagem que existia na coisa que guardava o território dele. Ele não abria mão do espaço dele. Tá? Ferro é o fogo primordial, o início de tudo. É ligado à fertilidade, à prosperidade, e ela está ligado a qualquer negócio que você queira fazer, a partida, o início, aquela explosão inicial para ter aquela força de concretizar, essa runa representa isso. Que legal. Essa representa aqui a proteção, é uma das runas mais utilizadas para proteção, mas também representa a ligação do céu e da terra, tanto que você vê que parece que é uma pessoa com os braços fazendo uma oração. É a conexão do espiritual e do material. Então eu comecei meus estudos com essas runas aqui. E depois, com o tempo, com os anos, eu fui me aprofundando mais ainda com elas. Mas seguindo essas tradições do sistema tradicional do Norte. Fantástico. E, Lobo, quantos símbolos são? E se esse número de runas também tem um significado? Ó, são 24 runas. Tá? O do Futark antigo, que a gente chama o alfabeto antigo, tradicional, são 24. Existem outros, por exemplo, que nem o anglo-saxão, que tem uma outra medida, que tem algumas runas a mais. Tem, por exemplo, tem o anglo-saxão, que tem 29 runas, e o alfabeto da Nortúmbria, que é uma região da Inglaterra invadida pelos povos nórdicos, que tinha 32 runas. Só que esse que eu tenho, digamos, o número 24 é o primordial. Digamos assim, foi aquele que, simbolicamente, Odin revelou à humanidade, foi esse aqui. Tá? Por quê? Porque a árvore da vida, da tradição nórdica, ela tem 9 estágios, a árvore da vida. E esses 9 estágios se subdividem levando a 24 caminhos, que são o número de runas. Cada runa é um caminho da árvore da vida. Poxa vida, Agora, é como se fosse aquela cabala da tradição hebraica. Exato, com certeza. Entendeu? Agora me conta como é que elas se inserem, porque o Lobo Cinzento, pessoal, ele faz atendimentos, né? Sim. Nós já recomendamos e continuamos recomendando os trabalhos terapêuticos do Lobo, porque é uma pessoa que nós reputamos como muito séria, muito responsável e muito conhecedor também. No caso das runas, quem vai te procurar, o que a gente pode obter? Eu uso as runas geralmente para dar orientação para as pessoas em algumas questões das vidas delas, questões pessoais, orientações também na área de saúde, porque as runas elas estão ligadas a várias partes do corpo. Cada runa representa um órgão do nosso corpo. Às vezes, na necessidade de curar ou fazer alguma coisa, tem uma runa específica para criar, digamos, um trabalho de cura utilizando aquela runa. Então utilizo elas em princípio assim. E eu também utilizo ela, obviamente, dentro do campo da magia rúnica, dentro do xamanismo, através da criação de sigilos e talismãs, que são criados com as combinações de runas apropriadas, dependendo das necessidades de cada pessoa, né? Do que está acontecendo na vida dela. São criados esses sigilos, esses talismãs rúnicos, que são criados para fazer, digamos assim, para ajudar a pessoa na necessidade dela. E é utilizado, por exemplo, quando eu faço as minhas jornadas xamânicas, que eu entro na outra realidade, muitas vezes eu entro nessas esferas para trabalhar com as runas, com os símbolos lá na teia.
Entendeu? Uhum. E também o oráculo convencional, quando a pessoa às vezes quer jogar, por exemplo, assim, ela tem alguma questão que ela tem dúvidas, que ela quer tirar dúvidas, seja na área profissional, na área pessoal, espiritual, ela precisa de uma orientação, porque a runa é o seguinte, ela não vai te dizer o que você tem que fazer ou não tem que fazer, ela vai te mostrar qual é o melhor caminho. Você escolhe o que você vai fazer ou não. Ela não é um oráculo, por exemplo, que te põe na obrigação. Ah, isso é importante. Ah, se eu não fizer, eu morro, então. Não, nada disso. Ela vai te mostrar os prós e contras, por exemplo, se é possível, sim, é possível, mas tem um porém. Então, o porém é cuidar com isso e aquilo. Ou não vai acontecer o que você quer. Porém, então, não vai acontecer por causa disso, 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 disso. Entende? Então, ela na verdade, ela tem uma sapiência própria, né? Sim, Uma sim, sim, função sim. orientadora mesmo, né? Ela tem uma função orientadora, porque a forma de jogar, por exemplo, que nem eu jogo com as runas do destino, que são 3 runas. Então, cada vez que a pessoa me pergunta algo, eu tiro 3 runas, que são aquilo que foi, aquilo que é e aquilo que virá a ser. São ligados às Norns, às senhoras do destino. Então, o que acontece? As runas estão respondendo através desse poder, Uhum. com todas as possibilidades com que tem isso. De que maneira isso vai trazer benefícios ou não no destino da pessoa. Agora, sim, Lobo, quando a pessoa te procura para um atendimento, que você faz vários atendimentos terapêuticos, Sim. ela pode te procurar nesse atendimento, você vai lançar mão de várias ferramentas, incluindo as runas, ou a pessoa tem que, não, eu só quero runas, ser atendido por runas. Como é que funciona? Não, acontece assim, dependendo da circunstância da pessoa, eu coloco para a pessoa o seguinte, ó, por exemplo, dependendo do emaranhado de circunstância que a pessoa me apresenta, eu dou a opção para ela. Ó, nós temos um oráculo, as runas, que funciona, explico direitinho como funciona, que nós podemos utilizar para ver essa tua situação específica aqui. Entendeu? É uma opção. Ou, se a pessoa não quer, porque tem pessoas que têm receio de oráculos, né, por causa de muitas coisas que acontecem por aí. Então eu uso a forma tradicional, eu toco meu tambor, entro em estado alterado, para olhar o campo de energia, que eu faço a leitura de campo da pessoa, e vejo qual a ferramenta mais adequada para ela. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que elas têm, por exemplo, tem pessoas que estão abertas para você falar com runas, sigilos e coisas. Tem pessoas que têm receio da palavra magia. Sim, é verdade. Porque existe muito preconceito com relação à magia, infelizmente. Então, por isso que até eu, por exemplo, sou praticante de xamanismo. Mas muitas vezes, quando eu falo para as pessoas, vou fazer um trabalho de magia do xamanismo, as pessoas, eu vejo que às vezes as pessoas me olham meio assim, como assim? Como todo caminho mágico, quem decide fazer o mal é a escolha da pessoa, não é a ferramenta. Não dá para culpar a ferramenta, né? Não dá para culpar. Então, as runas, por exemplo, elas antigamente, esses povos antigos, tinham feiticeiros que usavam as qualidades e forças das runas para criar problema para as pessoas. Faziam. Tinha um chamado poste de maldições na Suécia, que eles faziam gravação de runas invertidas e uma série de coisas lá. Mas aí era a escolha da pessoa fazer aquilo, não é que a runa era o mal. Entendi. Entendeu? Em compensação, tinha os postes das bênçãos e das curas que eram gravados com runas na sequência correta e na ordem certa para trazer cura e bem-estar para as pessoas daquela comunidade. Então, era a mesma ferramenta utilizada, por quê? Porque eram pessoas diferentes com caminhos diferentes. Não, e lembrando que, claro, né, vamos chamar assim, o xamã ou orientador que assim praticar, ele vai responder pelo que ele... Vai responder. Uma coisa na tradição nórdica que se fala do uso das runas sempre é que você tem que ter muito cuidado com o que você está fazendo com as runas, porque quem vai responder o preço do mau uso delas, ou do uso indevido, é você. Porque você está pegando uma ferramenta que foi mandada, digamos, revelada ao mundo para o bem-estar e crescimento do ser humano, porque as runas vieram para isso. Para trazer cura, bem-estar e crescimento para o ser humano, né? Benefício para todos. E se você usar para causar malefício, quem vai responder isso aí, essa atitude é sua. Não se trata aí, por exemplo, eu sempre brinco com o pessoal, não se trata de punição de Deus nem do capiroto. É causa e consequência. Entendeu? Você fez um movimento para aquilo ali, as leis do universo têm um equilíbrio entre dar e receber. Sim. Você vai receber o que você deu, com certeza que você vai. Pode ser mais dia, menos dia, mas você vai. Agora, Lobo, você já respondeu várias vezes essa pergunta, mas é sempre bom refazê-la, né?
Para você Sim. atender uma pessoa com todo o espectro de ferramentas que você tem, que não são só as runas, né? Todos os Não. conhecimentos do xamã. O lobo cinzento, lembrando, é um xamã urbano, vamos chamar assim, mas que Sim. herdou toda a tradição, né? Xamânica, claro, ele tem a linha dele, mas tem conhecimentos muito amplos. E ele atende pessoas do mundo todo. Então eu já sei, a pessoa não precisa estar com você aí. Ela pode estar do outro lado do planeta para solicitar um atendimento. Eu faço atendimento online, inclusive para pessoas na Nova Zelândia, na Austrália, Portugal, França, Londres. Nos Estados Unidos, recentemente, atendi uma família do Wisconsin, entendeu? Fantástico. Então, por quê? Porque o xamanismo é o seguinte, como ele é um trabalho energético e espiritual, ele não depende da presença física. Um xamã, como ele consegue criar estado alterado, ele entra na linha do tempo das pessoas com o qual ele vai atender e trabalha com elas em qualquer coisa, porque para o xamanismo não existe lá e lá atrás. O tempo é único, o tempo é circular. Então eu estou num tempo único atendendo uma pessoa aqui do Brasil, o cara está lá na Nova Zelândia, mesmo que seja 15 horas na frente daqui. Não tem diferença nenhuma. Fantástico. E agora, Lobo, no finalzinho do programa, você poderia, a título de ilustração, citar um caso que foi bem resolvido pelas runas, que você lembra aí dos teus atendimentos, uma coisa que até te impressionou, da certeza? Eu vou contar de um caso que aconteceu comigo, com a minha esposa, com a Bia e com o meu enteado, em 2009. Nós pegamos o carro, nós íamos descendo aqui para a região de Morretes, que nós íamos passar o Rodrigo ia passar o Dia dos Pais lá na casa do pai dele, e eu ia descer, nós íamos almoçar ali ali embaixo ali. Então, no meio do caminho, nós estávamos a uma certa velocidade. De repente, a Bia, minha esposa, teve um insight, e ela traçou na frente, no ar, assim, na frente do carro, uma runa, que é uma runa que era utilizada para a proteção dos viajantes. Né? Quando você olha, parece uma âncora virada para baixo, assim. É uma runa traçada que você usa para proteger durante a viagem. Ela traçou aquela runa. Mal ela terminou de traçar aquela runa, não deu 5 minutos, o meu enteado perdeu a direção do carro. Nossa. Aconteceu um incidente com um mecânico, perdeu a direção do carro, nós batemos num barranco a mais de 80 km por hora. Meu Deus. Deu PT no carro. Perda total, era para ter matado todo mundo. Olha, saiu todo mundo lá de dentro sem um arranhão. Para não dizer que não teve um arranhão, a Bia só teve um cortezinho na ponta do dedo. Que inclusive, para quem conhece a tradição nórdica, o sacrifício de sangue, no caso da pessoa que traça a runa, ela derramar um pouco do sangue dela numa runa, é um gesto de conexão e ligação. Então, a Bia, aconteceu incidentemente ali o acidente, ela cortou, na hora que bateu numa coisa lá, a ponta do dedo e pingou um pouco de sangue do dedo dela no carro. É como se fosse uma troca. Aquela runa, o traçado dela é para proteção em viagens. E ela teve esse insight, porque eu estava no banco de trás, ela no banco da frente, meu enteado dirigindo. Ela teve um insight e traçou bem no meio do carro. 5 minutos depois aconteceu esse evento. Então eu nunca me esqueço exatamente desse sigilo traçado e do efeito que ele teve, que me salvou nossas vidas, porque quando chegou o pessoal do socorro, eles saíram perguntando onde é que estavam as vítimas, porque o carro estava destruído. Que coisa. Aí os caras, não, as vítimas não somos nós, estavam nós 3 parados em pé durante o carro, do lado do carro, e o cara olhou, como assim? Sensacional. Como assim vocês estão de pé? Tava todo mundo de pé ali. Então ali foi uma prova viva, exatamente, foi a maior prova viva que eu tive na minha vida, uma das maiores que eu tive foi essa mesmo. Não, isso a gente tem que confirmar, eu tenho minhas experiências também, olha, existe e funciona. Podem ter certeza. Sim, com certeza, eu sempre falo para as pessoas que isso é uma coisa que existe e funciona, entendeu? Eu sempre coloco que você me conhece, você sabe que eu sou uma pessoa ligada ao caminho espiritual, a essas coisas, eu não sou um fanático. Eu sou uma pessoa de cabeça aberta, eu respeito todos os caminhos, todas as crenças, e eu já vi acontecer cada coisa na minha vida também com relação às fés e às coisas das pessoas, sinais fantásticos de que existe algo além daquilo que nós somos capazes de ver ou conceber. Com certeza. Entendeu? E isso é fato que existe. Não importa que religião que a pessoa tenha, que nome ela dê, existe algo ali muito além do que a nossa inteligência às vezes seja capaz de perceber.
Isso é fato. Sensacional, Lobo. Olha, que entrevista rica. Olha, eu aconselho você, amigo, amiga, você que está acompanhando aí o programa, repita, reassista com calma e vá bebendo, como eu bebi aqui, né? Ah, isso é Todas essas verdade. informações, porque, sem dúvida nenhuma, expandem a consciência. Lobo, você faz atendimentos, eu estou colocando aí os seus dados para quem quiser. Não Isso, só... quem tiver interesse. Eu ia te perguntar, para quem quiser aprender, existe curso para isso? Tem. Eu vou fazer um curso esse ano. Eu já fazia anos, já fazia mais ou menos desde 2014 que eu não estava fazendo mais nenhum curso de runas, porque começou muito modismo aí, muita coisa maluca. Eu pensei e falei, não, deixa quieto um pouco, porque senão vai misturar tudo. Mas aí eu falei com a minha esposa, com a Bia, eu falei, esse ano eu vou começar de novo. Eu vou fazer um curso agora, talvez, eu não sei se para março ou para abril, por aí. Eu vou fazer um curso e vou anunciar para o pessoal que tiver interesse aí. Eu vou anunciar, vai ser um curso sobre o uso das runas, a magia rúnica dentro do xamanismo. Sensacional. A gente vai divulgar aqui esse curso. Lobo, quero te agradecer uma vez mais. O Lobo faz parte daquele grupo seleto que eu chamo de sócios fundadores aqui do isso é verdade. Estão desde o começo, né? Desde o começo. Estão desde o começo. Realidade, eu sei das pessoas que você atendeu, muito bem sucedidos os trabalhos que você fez. Lobo, a gente continua recomendando. Quero te agradecer, né, por essa generosidade e já vamos aí conversar depois para escolher um outro tema na esfera do xamanismo para a gente abordar com você. Com certeza. Vou estar à disposição, sim, Jamil. Com certeza. E para mim é sempre um prazer poder estar falando com você aqui, com o grupo, com as pessoas todas, porque o canal realmente ele traz assim, ele leva informação para tudo que é canto. Muitas vezes, já teve pessoas da Nova Zelândia que me procuraram justamente por ver o programa no canal. Puxa, eu fico grato por isso, Lobo, porque o objetivo maior é esse, é ajudar. Sim. É ajudar a levar conhecimento, né? Meu querido. Com certeza. Obrigado. Lembrando a todos, né, que estiveram conosco, para não se esquecer de se inscrever, deixar o joinha, aciona o sininho para você ficar atento a tudo que está acontecendo, lembrando sempre que o mistério está entre nós.